não teria um potencial muito grande, ter uma revenda ou algo nesse sentido. Talvez para complemento de elenco poderia ser uma alternativa. Na época ele foi especulado também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se faria sentido ou não. Eu ainda vou listar mais outros 6 venezuelanos nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Food. Vou deixar aqui também para vocês outras sugestões de conteúdos para vocês aparecendo na tela final quando terminar aqui o vídeo. Conto com sua ajuda para você se inscrever aqui embaixo. Quando chegarmos a 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo, então já se inscreve para concorrer. Se você quiser comprar a sua também, o link da Food Fanatics vai estar aqui embaixo com 10% de desconto. Todos os produtos do site também, você vem aqui, pesquisa, né? Tem vários clubes também internacionais, pesquisa o que você vai querer. Então você vem aqui, quero uma camisa do Remo, vem aqui, pesquisa e vão ter algumas opções, o link vai estar aqui embaixo. Bom, mais um que eu quero mostrar aqui para vocês é uma alternativa também lá do Zamora, que é o Maurício Marques, né? Ele que é um destaque nessa atual temporada, 30 jogos, 5 gols marcados e uma assistência. Jogador então que é mais jovem, tem 23 anos de idade, esse sim teria um potencial de uma revenda no médio e longo prazo. Já passou também pela base, pela seleção, né, do futebol lá da Venezuela, que tem até que um time profissional bom, né? Engraçado isso. E enfim, sempre jogou pelo Zamora, sempre com um desempenho bem bacana, 6 gols, 4 gols por temporada. Gustavo, mas é um número muito baixo, né? Eu concordo também, mas nós vamos usar até um exemplo aqui do Wesley Garcia, que foi muito bem pelo rival, foi especulado no Remo. Se você for ver lá no campeonato argentino, no campeonato venezuelano, né? O melhor ano dele, que foi em 2023, ele tinha marcado, vamos lá, 5 gols, né? 2022, 5 gols também, 2019, 9. Então assim, eu acho que o Maurício Marques aqui também tem nessa média de 5 gols. O Wesley Garcia só na Série B, ele marcou mais do que os outros anos na Venezuela. Então quer dizer que a Série B é pior do que a Liga Argentina? Da Liga Venezuelana? Nunca, né? Jamais. 10 gols aqui na Série B. Só que evolui, né? O atleta tem um companheiro de time melhor e tudo mais. Então acho que poderia ser uma alternativa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Maurício, né? Se poderia ser uma alternativa boa ou não. Lembrando que ele está em fim de contrato, está livre no mercado, né? Melhor dizendo. 30 jogos, 5 gols, uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um aqui também, um cara bem jovem, que é o Yerson Chacon. Ele que joga lá no Deportivo Táchira, né? Jogou durante muitos anos e atualmente está no futebol do Chipre em um clube menor, né? Por lá. Enfim, até aqui 12 jogos, 3 gols e 4 assistências, 21 anos de idade, já jogou 2 vezes pela seleção principal da Venezuela e outros 16 jogos pela categoria de base. Enfim, vem de um desempenho interessante nos últimos anos. 2021 mesmo, quando ele estava com 18 anos de idade, 10 gols em 42 partidas, jogou todos os torneios possíveis, né, pela seleção venezuelana, Copa do Mundo, torneio de Tulum, sul-americano, enfim, sempre com um desempenho interessante. Acho que um atleta com muito potencial. Não seria fácil porque ele ainda está lá no futebol europeu, está emprestado até julho. Quem sabe depois disso não poderia ter um acordo, diria que da nova geração da Venezuela, sem colocar os grandes jogadores, né, que aí tem interesse da Lazio, da Itália e tudo mais, aí fica difícil, né? Seja jogando na seleção principal, mas acho que poderia ser uma baita opção aqui para o futebol brasileiro e para o Remo ficar de olho. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Antes disso, eu quero destacar aqui para vocês os jogos na Betfair e eu quero pegar aqui o início do campeonato estadual. Em breve vão ter as cotações dos jogos do Remo, mas eu quero destacar aqui o início, né, do estadual e alguns jogos do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista. Campeonato Carioca aqui, ó, tem o Vasco vencendo o Nova Iguaçu, 1,25. Vou aqui também do Botafogo vencendo o Maricá, o Flamengo vencendo o Boa Vista e o Fluminense vencendo o Sampaio Corrêa. Eu até tinha colocado umas outras opções aqui do futebol paulista, mas eu vou colocar apenas no Campeonato Carioca, os 4 resultados voltando aqui uma cotação de 5,03. Algum time aqui pode ter uma grande chance de empatar, e aí eu ia acabar perdendo tudo. O que eu vou colocar? Um dos jogos, né, se perder, aí eu ainda venço, né? Se, por exemplo, o Vasco não venceu, empatou ou perdeu, ou qualquer outro time aqui, cotação segura, muita opção aqui na Betfair, muito boa, cotação de 3,02, vou colocar aqui R$89 para voltar 248, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para vocês da Betfair, beleza? Bora falar aqui também do Brian Castilho, ele que foi especulado no Remo, tá? Não tem nada de conversa oficial, um avanço. É um nome que eu acho interessante porque eu já tinha indicado ele pro Remo desde fevereiro, né? Eu já venho falando dele tem mais de um ano, que ele já vinha de uma fase bem interessante. Lá no Deportivo Táchira, os dois jogaram juntos, né? O Yerson Chacon aqui e ele, um era ponta esquerda, ele ponta direita, pode jogar nas duas tranquilamente. Em 2024 teve uma boa temporada,
24 partidas, 3 gols e 4 assistências também, né? Então teve um desempenho até que interessante. Temporada passada, 18 jogos e 3 gols. Pode jogar também centralizado, ele pode fazer as duas funções, mas é muito mais um ponta de velocidade, apesar de que ele é alto, né? 1,86. Geralmente os pontas venezuelanos nós sempre estamos acostumados dele ser mais baixo, igual aqui o Chacon tem 1,66, o outro aqui é 1,78, o Richard aqui também tem 1,73, então assim, ele é alto também, pode jogar centralizado, uma boa alternativa. Acho que poderia ser uma opção bacana, porque ele está em fim de contrato, né? Ainda não assinou para 2025 e teve essa especulação recente aqui no Remo. Tem um nome, né, o Nahuel Barros, que não avançou, já falei dele aqui recentemente no canal, ele que vai ir lá para o Barraca Central, uma pena, acho que seria titular no Remo, poderia ter um bom potencial nessa Série B, mas já que não avançou com ele, tem um outro nome que eu acho uma alternativa bacana, é o Agustin Modica, acho que é isso a pronúncia, ele que é jovem também, tem 21 anos e não foi muito aproveitado no Rosário Central nesse ano. Se eu fosse o Remo, o Paysandu que já teve interesse também nele, propunha aí um empréstimo, né, para ter de uma temporada. Nesse ano pelo time profissional, foi o ano que ele mais jogou. 23 partidas e 7 gols marcados, mas o último jogo dele mesmo, né, pelo time profissional, foi entre julho e agosto, então tem muito tempo que ele não entra e não joga, e aí estava no reserva, né, que é como se fosse o time de base basicamente. Enfim, acho que valeria sim a pena tentar essa contratação, até jogou, né, alguns jogos no início do ano, 4 partidas na Libertadores, aquele início de temporada dele foi muito interessante, né, vou colocar aqui para vocês. Na Libertadores ele marcou 4 vezes, né? 2 gols contra o Caracas, enfim, marcou também contra o Peñarol. Então acho que é um cara que tem muito potencial. Não sei se o Rosário Central abriria a mão dele para um valor baixo e tudo mais, mas o empréstimo como alternativa desse vídeo é o mais caro, mas vamos combinar, né? Jogou apenas 5 minutos contra alguns times, 14 e tudo mais, não tem conseguido jogar no futebol espanhol, então acho que poderia ser uma alternativa que chegaria, né, para ser titular sem sombra de dúvidas. Bora falar aqui de mais um jogador que é um venezuelano, né? 23 anos de idade, que é o Brian Castillo, ele que vive uma fase muito boa lá no Deportivo Táchira, onde foi companheiro, inclusive, do Wesley Garcia, né? Do rival, que o Remo também procurou o jogador. Esse aqui, ele tem contrato só até o final desse ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato, não teria que ter uma compensação de 2 milhões de euros, 15 milhões de reais, 6 milhões de reais, não, apenas os salários do jogador, que apesar de que o Remo não vai ter condições de fazer loucuras, né, no mercado, mas quando você compara o que é pago, né, no futebol brasileiro com o que é no futebol sul-americano, qualquer time da Série C contrataria um atleta de um time da primeira divisão da Venezuela ou do futebol peruano, por exemplo, são salários similares, tirando os principais, né, os top 2, top 3 ali do Uruguai, do Paraguai, que aí não tem muita comparação. Brian Castillo que nessa temporada 24 partidas, 3 gols marcados e 4 assistências. Ano passado também 18 jogos, 3 gols e 1 assistência. Não é um atleta de fazer muitos gols, mas ainda está bem jovem, né? Poderia ter um potencial de evoluir aí no médio e longo prazo. Tá aqui os últimos jogos dele também no início de dezembro, quando terminou o campeonato venezuelano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se seria uma alternativa bacana ou não, ainda mais olhando, né, nesse cenário que ele está em fim de contrato. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês também aqui da Betfair, que vão ter vários jogos agora nesse início de ano. Lembrando, Copa São Paulo já iniciando hoje, que eu estou gravando o vídeo aqui, ó, dia 2. Tem também diversas opções aqui do futebol inglês, que eu vou em 3 resultados, que é Fulham vencendo em casa nesse próximo dia 2. Tem também o Liverpool vencendo em casa o Manchester United e o Manchester City vencendo o West Ham. Os 3, cotação de 2,51. Coloquei R$75 aqui para voltar 188. Lembrando, na Betfair você tem seu bônus, pode resgatar, sempre apostando com responsabilidade. Vão ter várias partidas aqui também, ó, do Real Madrid fora de casa contra o Valência. Enfim, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora falar aqui de mais um, que é o Franco Nicola, que é o camisa 10 do Atlético Tucumán lá da Argentina, que vive uma fase interessante nesse ano, né? Ele começa no Liverpool Montevideo, onde foi muito bem, 30 partidas, 6 gols e 1 assistência. Lembrando que ele é um ponta esquerda e pode jogar também como centroavante. Então vive uma fase bem bacana com 7 participações lá no Liverpool. E aí foi emprestado então para o Atlético Tucumán, onde tem contrato até o meio da temporada. A questão é que por lá ele tem sido muito mais reserva, né? Se você pega aqui as últimas 6 partidas dele, 2 como titular e outras 3 jogando 8 minutos exatos, né, no final das partidas. Então não tem sido muito aproveitado. Tem apenas 22 anos de idade, chegou com um grande potencial, né, não é à toa que é o camisa 10.
é revelado lá no Torque, que é um clube que é do Grupo City, né? Lá da Inglaterra, então o Torque do Uruguai, onde ele jogou 36 partidas, um gol apenas, mas no Liverpool viveu uma fase bacana, né, do futebol uruguaio. Enfim, acho que poderia ser uma alternativa aí também que está no mercado, quem sabe, né, não convencendo a ter esse reempréstimo do jogador, de olho na temporada de 2025. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um é o Bryan Aguirre, ele que é do News Old Boys, um jogador muito promissor, que não tem conseguido jogar com frequência nessa temporada, né? Só para você ter ideia, ele até foi emprestado pro Boca Juniors, eu até tinha esquecido aqui desse detalhe, foi emprestado para o Boca e assim, jogou 17 partidas, 3 gols e 1 assistência, porém voltou de empréstimo, né, para o News Old Boys, onde ele não teve o seu futuro definido. Não teve uma temporada ruim, vamos combinar, né? Não é um desempenho pífio, ainda mais para um ponta que não é de marcar muitos gols. 3 gols em 17 jogos pelo Boca Juniors é interessante. A questão é, ele não foi pro Boca Juniors porque vivia uma fase espetacular. Não foi bem assim. Até porque no News Old Boys, se for pegar 2023 e 2024, 5 gols, 5 assistências em 57 jogos. Então foi muito mais um empréstimo, né, do jogador, que todo mundo vê com muito potencial, mas ainda não conseguiu demonstrar tudo isso. Então acho que poderia ser uma boa, quem sabe, pro Remo aí pensar. É um empréstimo do jogador que tem muito potencial. Não seria um negócio fácil, caberia em vários times também do futebol argentino. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o último aqui é um paraguaio, que é o Robert Morales, o Remo que tem, né, um histórico de paraguaio nos seus times recentemente. Ele que foi comprado chegou de graça, né, pelo Toluca em 2023. E assim, primeiro ano foi bem, ele é um ponta direita, tá? 32 jogos, 7 gols e 4 assistências, mas nessa temporada que começou em agosto, ele jogou 6 vezes apenas. A última no dia 6 de novembro, 8 minutos então, contra o Tigres do México. Não tem conseguido jogar, acho que o empréstimo poderia sim também ser uma alternativa. Lembrando, ele já foi convocado para a seleção paraguaia recentemente, ficou na pré-lista, né, da Copa América no meio da temporada, e pelo Cerro Porteño viveu uma fase muito boa. 2021 mesmo, 14 gols em 40 jogos, naquela ocasião ele tinha 21 anos, né, então estava numa fase bem valorizada, 21 para 22. 2022 ele se machucou, mas tinha 8 gols em 7 jogos. E 2023, 6 gols em 23 partidas. Acho que poderia ser uma opção bem bacana também para o futebol brasileiro. Acho que o futebol brasileiro e mexicano também tem algumas similaridades. O Toluca certamente tem uma condição financeira bem alta também. Tem vários jogadores bem interessantes desse time e ele não tem conseguido jogar no ataque. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa lista que eu trouxe para vocês. Vou deixar aqui embaixo também o link da Betfair para você começar a apostar sempre com responsabilidade e outras sugestões de produtos aqui da Foot Fanatics. Outros vídeos que já trouxemos aqui no canal recentemente estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!